a gravação, segundo o critério até que a gente tem dentro da instituição, então é importante a gente iniciar. Vou começar falando por uma pauta que vocês estão trabalhando, que é justamente a questão do adiamento do prazo por conta da questão dessa situação do Covid e, logicamente, acho que de maneira positiva beneficiou todo mundo, né, que eles tinham prazo, vocês têm mais 1 mês e meio de trabalho aí para poder estar dando conta dessa trabalheira toda, tá? Eu venho recebendo, por via orientações de vocês, então, por via dos orientadores de vocês, ou até por via de vocês mesmos, a parte financeira do trabalho, e eu tenho, não críticas, mas eu vou ouvir algumas dificuldades dos colegas com relação à concepção da estruturação do trabalho, especialmente em termos de informações com relação à concepção do balanço patrimonial. Eu vou lembrar uma coisa para vocês, que primeiro vocês estudaram a construção de balanço já tem muito tempo, claro, mas eu vou fazer um reforço de como vocês constroem um balanço patrimonial, tá? Eu não sou contador, mas o balanço patrimonial é uma estrutura muito orgânica, então não é uma coisa muito difícil de se trabalhar. Mas, basicamente, antes de que vocês confeccionem o balanço patrimonial, é importante que vocês lembrem de que a gente precisa fazer os outros elementos que compõem o trabalho. Assim como eu falei da figura do resumo do trabalho de vocês, o balanço patrimonial é o último elemento, porque ele depende das informações de investimento inicial, as despesas que vocês vão ter com relação à questão de materiais, custos de serviços, entre relação de faturamento, para vocês poderem fazer todo esse levantamento. Então, não adianta vocês, agora, nesse momento, estabelecerem um desenho do balanço patrimonial. Vocês podem ter a estrutura do balanço, o gráfico, ativo, passivo e as contas que dele vão compor. Mas vocês ainda vão ter outras coisas que talvez vocês tenham que fazer. Mas vocês só vão ter melhores informações ou melhores acessos a partir da figura do DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, e, logicamente, outros elementos que compõem a estrutura do levantamento do trabalho de vocês, tá? Especialmente o valor do capital que vocês vão ter como capital social ou capital investimento, base de matéria-prima ou volume de serviços que vocês vão estabelecer, enfim. Existem coisas dentro do trabalho de vocês que precisam ser feitas antes do balanço. Então, apesar do balanço ser um elemento, porque na verdade o balanço é um somatório do movimento todo do projeto de vocês. E aí, logicamente, o que ele vai fazer é só transferir de um lado e de outro, e logicamente lembrar que não tem mistério a figura do balanço na construção, porque o que entra de um lado tem que ser figurado de alguma forma do outro, ou seja, o que consta no passivo tem que ser transferido também de alguma maneira para a conta do passivo, e logicamente a gente ter esse elemento e os dois valores, obviamente, segundo o método das partidas dobradas, nós temos os valores de um lado igual ao do outro. Isso todo mundo lembra, né? Então, assim, eu só quero deixar claro isso para vocês poderem, primeiro, não se desesperarem, porque vocês não vão conseguir construir um balanço patrimonial sendo que vocês não têm as informações financeiras do trabalho. Então, assim, isso é um ponto, tá? Eu acho que é deixar essa orientação clara aí para vocês deixarem isso para o final. Vocês vão conseguir fazer o balanço desde que vocês tenham elementos para a construção dele, ok? Um outro ponto que eu queria estar falando com vocês, que é bem importante para poder estar frisando, é com relação à questão da construção do plano financeiro. Patrasso já tinha falado comigo antes, a Caine, acho que o José também comentou alguma coisa comigo sobre, e outros também. Aquele modelo que estava do plano de negócios que eu mandei, que estava na minha trilha para poder fazer a baixa, vocês baixarem o download do aplicativo, bem como o que está no site disponível do Sebrae 3.0, não está disponível, tá? Mas eu lembrei de uma coisa, ontem conversando até com a professora Gilmara, porque a gente estava conversando justamente sobre TCCs, e a gente até estava falando do seu TCC, tá, José? Não estava falando mal não, tá? Pelo menos por hora. A gente estava conversando sobre os TCCs e chegamos até a figura dessa questão do trabalho. E aí eu comecei a zapear, porque há muito tempo atrás eu havia dado aula sobre conteúdo de plano de negócios para vocês.
aliás, não para vocês, para uma outra instituição, na verdade, para outro curso. E aí eu tinha um material que eu tinha deixado mais ou menos desenhado, mas acabou que depois para uma nova etapa, e eu acabei saindo desse segmento do curso e deixei isso guardado em stand-by. Isso ficou um tempinho guardado na minha nuvem, mas como na minha nuvem nada some, ontem a gente conversando, eu e Gilmara, eu falei, Gilmara, a gente tem que tentar. A gente começou a debater sobre essas questões dessa dificuldade dentro da figura financeira do trabalho de vocês. E aí eu resolvi dar uma zapeada nos meus arquivos e encontrei uma coisa muito legal, que inclusive eu já pedi para a Caine passar para vocês. Todo mundo recebeu esse material, Caine? Já baixei, professor. Baixar, recebeu sim, ela botou no grupo. Né? Já botou no grupo? Tá ótimo. Então, melhor ainda. Gabi, tudo bem? Não falei com Dara, acho que não disse. A Edilane, que eu já vi por aqui também. Acho que o resto da galera eu já falei. Tem um iPhone ali, eu não sei quem é o iPhone. Se o iPhone depois pudesse explicar. É Leia. Leia, tudo bem? É porque aqui não está como iPhone de Leia, só está como iPhone. Eu não tenho aluno com nome de iPhone. Provavelmente eu vou ter um álcool Gelson. Mas isso mais para frente. Agora o iPhone. Eu lembro que você comentou isso semana passada. Oi? Eu lembro que você comentou isso semana passada, que você vai ter um aluno com esse nome. Vou ter um aluno que se vai chamar álcool Gelson. Espera para você ver. Vai demorar um pouquinho, não. Vai demorar muito tempo, não. Eu acho que vai ser meu filho. Não, pelo amor de Deus, não faça vergonha. Ele. Não, você tem um nome bonito, tem um nome de rainha, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse para colocar o nome de álcool. Ele me chamou de rainha também. Não, ela é o nome de rainha, né? Bom, enfim. Aí, professor, são poucos os professores que sabem disso. Pois é. Pois é. Bom, a cultura aí, professor. Pois é, né? Um pouquinho de cultura bolsa ajuda, né? Assim, então vamos. Gente, olha só para a gente poder lembrar uma coisa importante, então, com relação a isso. Eu mandei esse material, logicamente, que o que eu fiz paralelo a isso, tá? E eu vou apresentar isso agora para vocês nessa aula que a gente vai estar conversando, tá? Eu montei um tutorial para vocês poderem seguir o uso dessa planilha, tá? Então, assim, quem está com dificuldade, eu vou explicar para vocês o porquê dessa dificuldade quando a gente começou a conversar, tá? O material que está no Make Money, muita gente, a Mônica já me mandou o material, eu já vi o material do José também, eu acho que algumas outras pessoas, a Gabi também me mandou a planilha dela do Make Money, da parte financeira, tá? Se vocês olharem bem a estrutura que vocês compuseram, na verdade, não é muito diferente do que está lá, na planilha que eu mandei para vocês, tá? A única coisa que vai diferir para vocês aí nesse caso, que vai facilitar para vocês, é que se vocês olharem para vocês o trabalho de vocês que eu vi, que eu já visualizei, os números estão muito... Não que o VPL, por exemplo, não possa ser um número muito elevado, mas tem alguns números que não estão muito condizentes, especialmente no que eu falo aspecto da TIR, tá? A TIR, a margem de contribuição, entre outros elementos, estão muito elevadas dentro do trabalho. Então, assim, eu não sei se, como é uma planilha que está vindo exportada do Excel, do próprio software, e não é o software que... Alguém dá um mute, eu vou dar um mute aqui em todo mundo, tá? Porque tem uma panela caindo aí, vou colocar um mute aí para a galera, tá? Bom, o que ocorre? Como a gente tem esse problema com relação a essa questão, especialmente com relação à construção desse formato na planilha, eu vi que tem erros, e o erro às vezes não é nem da concepção do trabalho de vocês, da formato como vocês apresentaram ou levantaram os dados, mas ela está tendo algum erro. Eu acho melhor, de repente, a gente pensar num outro formato que possa ajudar todo mundo e a coisa possa seguir fluidamente. E, logicamente, ter uma lógica dentro de construção do trabalho, tá? Eu vou lembrar vocês, e para vocês têm os TCCs que têm a base informacional, que vocês podem construir os elementos da parte financeira até pautados dentro daquela estrutura, tá? E, logicamente, as planilhas que vocês vão estar visualizando aí agora, que eu vou mandar para vocês, elas servem para vocês poderem reconstruir o trabalho que vocês vão poder, de repente, ou melhor, pelo menos conferir o trabalho que vocês já informaram, tá? E eu estou dizendo isso para vocês porque, como eu vi erros dentro da concepção da planilha, eu acho que, de repente, a gente tem que repensar, tá? Essa estrutura aí para poder fechar isso
E ali a planilha não tem mistério, tá, gente? Ela é uma planilha cheia de macros, tá? Então, eu deixei a orientação para vocês poderem estar vendo. E eu pedi para que vocês vissem, se vocês, toda vez que vocês fizerem, vocês vão ver que vocês vão ter que habilitar as macros dessa planilha para que ela possa estabelecer os vínculos entre as várias planilhas que tem lá e os números que vocês têm que coletar. Então, você vai ver que tem campo que está travado, tem campo que você vai ter que editar, tem campo que você não pode editar, porque já sai de outra planilha, enfim. Tem elementos que estão constantes ali, porém, essas informações vão poder ajudar vocês em muito na concepção da construção do DRE, que, na verdade, o DRE já sai pronto nesse material, e, logicamente, na concepção do balanço patrimonial. E, junto com isso, outros elementos que constam dentro do próprio material, dentro da própria planilha, que são alguns indicadores de rentabilidade e lucratividade. Tá? A TIR, a VPL e o Payback, eu nem vou me preocupar com isso, porque eu já deixei uma planilhinha para vocês poderem calcular essas informações, mas se vocês tiverem dificuldade, vocês vão ter simplesmente que trocar os números que estão nessa planilha para você verificar. Então, a partir do fluxo de 12 meses do trabalho de vocês, são os 12 primeiros meses de faturamento, mais os investimentos iniciais que vocês vão ter com relação a toda a infraestrutura, que inclui desde a aquisição, o aluguel de espaço, reforma, compra de equipamento, material, enfim. Todos os elementos que vão constar os investimentos iniciais, que vão integralizar também o capital da empresa nesse negócio que vocês vão estar fazendo. Então, somado a essas informações que vocês vão juntar e, de repente, fazer um bate nessa planilha, que eu acho que é legal, e eu vou mostrar isso aí para vocês, vocês vão fazer uma estrutura mais adequada de apresentação e a gente vai conseguir os números mais reais. Tá? E eu digo isso porque eu acho que eu respondi, salvo me engano, eu respondi a Mônica, não foi, Mônica, sobre essa situação que eu falei que a gente ia comentar sobre isso na aula hoje? Acho que foi no e-mail que eu te respondi ontem de madrugada que eu estava mexendo nisso. Eu tenho quase certeza. Porque ela mandou o plano dela para eu poder estar dando uma olhada, a Gabi mandou hoje, eu também acho que eu respondi a mesma coisa para a Gabi. Né? E aí a gente falou que eu disse que a gente ia comentar sobre isso. Bom, então, exposto essas informações, até aqui está tudo claro, gente? Está tudo certo? Eu vou abrir o microfone, espero que a gente não tenha umas panelas batendo por aí. Deixa eu ver como é que estamos aqui, em termos de chamada aqui, se tem alguma demanda aqui. Mas eu vou deixar todo mundo falar aí, de repente, só para a gente poder estar dar seguimento nisso aí. Até aqui está tudo certo, gente? Tá sim, professor. Tá. Então, vamos lá. Então, gente, eu acho que só para a gente poder seguir. Bom, eu vou mutar vocês de novo, tá? E vou voltar à apresentação. Vou abrir a tela para poder estar fazendo vou mutar a reunião aqui para a gente poder estar seguindo enquanto a gente conversa. Um ponto que eu queria estar trazendo para vocês agora, e aí eu vou mostrar para vocês esse material que já está disponível na trilha para vocês, tanto a planilha, que eu pedi para Caim compartilhar com vocês, quanto esse material que vocês vão estar vendo agora na tela. Tá? Eu vou compartilhar a tela agora para vocês poderem estar vendo isso. Ok, vamos compartilhar a minha tela. Share. Muito bem. Acredito que aqui eu vou dar uma ampliada, dar um zoom aqui, vou minimizar aqui, vou dar um zoom na tela, no arquivo, só para vocês poderem ver. Bom, eu fiz um tutorial para vocês poderem estar seguindo e lendo isso para entender como é que vocês constroem essa planilha. Lembrar que essa planilha é uma réplica do Sebrae 3.0 em formato de Excel. Então, eu acho que, logicamente, não estou dizendo que vocês têm que utilizar a planilha, mas, de repente, fazer os testes dos números das informações dentro dessa própria planilha, ok? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente começar a estar conversando sobre essa questão da atividade. E aí, em que consiste a planilha? Se vocês abrirem a planilha, ela vai ter várias abas. Eu vou compartilhar a planilha também, para a gente poder não ter problema, não gerar dúvidas aqui.
eu vou abrir uma new share aqui e vou abrir direto a planilha. Ok? Vou abrir a planilha do Excel para vocês poderem estar vendo. Bom, se vocês visualizarem aqui, gente, eu vou fazer um destaque para uma anotação aqui, só para a gente poder fazer um desenho aqui, para a gente poder fazer um quadradinho, tá? Olha só, se vocês olharem esse trecho que eu estou destacando aqui, vocês podem olhar que tem várias planilhas antes, vários números antes desse número 5, que é o que a gente vai estar trabalhando, ok? Eu só vou limpar essa informação porque me interessa nessa parte tão somente essas informações. Por quê? Em tese, as demais informações inerentes à atividade do próprio plano de negócio, que consiste em todos esses elementos que vocês já construíram dentro do trabalho de vocês, já estão postando, já estão feitos. Então, eu não tenho por que vocês construírem isso. Mas me interessa ter acesso a essa planilha aqui, que é a planilha do plano financeiro. Ok? Então, esse é o primeiro momento. Bom, só para vocês poderem entender, então, ela vai se apresentar da mesma forma que vocês estão vendo aí essa planilha. Esse aqui é o menu principal desse tópico que vocês vão ter acesso. Ok? Então, acho que é só para a gente poder estar conhecendo. Agora eu tenho que... Como é que eu destaco isso aqui, gente? Esqueci. Socorro. Voltar para o mouse, né? É bom, né? Voltei. E aí, o que acontece? Já deixei destacadinho aqui, que a gente vai estar fazendo, eu preciso a partir desse número, e a gente vai ter aí várias informações. Começamos com a estimativa de investimento fixo, talvez alguns tenham dificuldade, prazos de estoques e compras ou vendas, no caso, né? A parte de estoque, a gente tem como administrar a questão de estoque, especialmente em termos de reposição, e isso é um dos indicadores que a gente tem dentro dessa planilha aí de viabilidade, tá? Então, só para vocês poderem estar entendendo, vocês vão poder usar essa ferramenta. Ela é bem simplesinho, não tem nenhum mistério com relação a isso. Basta informar algumas coisinhas ali dentro da própria planilha para vocês encontrarem a média de estoques aí que vocês têm que ter, o prazo de compra e de venda aí com relação ao giro de estoque de vocês, né? Basicamente. Caso você esteja trabalhando com comércio, né? Se for serviço, aí a gente tem que tentar... é aplicável, mas é um pouquinho diferente o raciocínio, tá? Estimativa de capital de giro, que é o que vocês vão ter em termos de capital para poder estar fazendo algumas informações. Estimativa de investimentos operacionais, pré-operacionais, e aí a gente pode estar falando de reformas, compra de equipamentos, infraestrutura, e um quadro resumo de investimento total, que vai computar as informações dos itens 5.1, 5.3, 5.4 em uma planilha. Então, ele vai somando tudo, tá? Estimativa de faturamento mensal, estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações são custos que estão relacionados ao tipo da atividade de vocês. E vocês têm que saber como é que vocês vão precificar. Por que vocês vão estar fazendo isso? É importante saber isso, né? Seja para estabelecer o custo da mercadoria vendida, ou qual o custo do serviço que vocês vão ter, ou estabelecer o custo de comercialização, automaticamente vocês vão ter que entender o que vocês estão gastando, né? E qual é o custo que vocês têm para executar essa atividade. Ok? Apuração de custos de materiais diretos e mercadorias vendidas, estimativa dos custos com mão de obra, que é um problema que eu vi nos trabalhos do que eu já visualizei na parte financeira, que é com relação à questão de impostos. Tá? E eu trouxe aí justamente nesse tutorial mais um briefing para vocês poderem estar trabalhando esse raciocínio. Tá? Estimativa de custo com depreciação, estimativa de custos fixos, operacionais, demonstrativo de resultados, que é o DRE, e automaticamente os indicadores de viabilidade. Então, só para a gente poder abrir, toda vez que vocês abrirem a planilha, ela vai mandar um aviso de segurança. Tá? Então, ela vai mandar, e vocês têm aqui, ficou um pouquinho torto, mas vocês vão ter que fazer uma coisa chamada habilitar macros. Tá? Então, é importante, só para vocês poderem lembrar, que esse desenho aqui, habilitar macros, é um elemento obrigatório para vocês poderem estar começando o trabalho de vocês. Bom, daí por diante, basicamente é preencher informações dentro do que a própria planilha pede. Então, vocês vão passo a passo seguindo as informações. Tá? A gente segue sobre o item sobre estimativa de investimento fixo. E aqui deixei alguns exemplozinhos, tá? Que vocês podem estar utilizando. Né? Esse aí fiz um recorte aí só para a gente poder estar escrevendo algumas informações sobre os investimentos fixos que vocês vão ter dentro do negócio a título de exemplo. Tá?
E aí ele está dizendo, logicamente, que a gente tem aí um total de R$ 41.011 em termos de investimentos fixos. Tá? É importante lembrar que essa planilha vocês podem salvar ela em qualquer lugar, e ela também não tem nenhuma trava, tal como a gente vê no Make Money, que a gente tem lá na inscrição, né, que ele é limitado e que o arquivo se perde. Mas eu vou pedir para vocês salvarem isso sempre na nuvem, esse arquivo de vocês, e salvar sempre num computador. Porque se vocês perderem algum desses arquivos, ou pelo menos se vocês perderem um arquivo que está trabalhando no computador, vocês têm como recuperar o que vocês estão construindo. Tá? Então é importante. Salva no computador, mas põe no seu Google Drive, põe no OneDrive, põe no Dropbox, põe em qualquer lugar. Fez uma atualização, salva lá também. Perdi o arquivo, vocês têm como recuperar o que vocês fizerem. Vocês têm um grande ponto aí para poder estar aliviando, tá? E, logicamente, não perdendo as informações técnicas aí com relação a isso. Tá? Aqui eu deixei uma planilha oficial, né? Mas aqui, basicamente, o que vocês vão poder fazer é que essa planilha ela é travada. Então, algumas coisas vocês vão ter literalmente que depois copiar essa planilha para alguma planilha em branco. Tá? Então, vocês vão ter que copiar, transportar esses dados que vocês estão alimentando, copiar e colar em outro lugar. Tá? Porque vocês não vão ter, talvez, eu não me recordo, mas acho que vocês podem até imprimir. Mas talvez, de repente, pode sair alguma coisa desconfigurada e tal. Então, é legal, de repente, pensar nessa ideia de fazer essa plotagem aí para algum outro Excel. Tá? E volto a lembrar, gente, que a gente sabe que isso é um relato, todo mundo tem um pouquinho de dificuldade de usar planilha. Então, assim, como a coisa já está pronta, se der algum erro, vê o que está lá escrito para, de repente, vocês só transcreverem, porque às vezes tem somatórios que podem se perder na fórmula, enfim. Então, para vocês não se perderem, de repente, copiem, e se vocês verem que vai dar erro, pega a informação que está lá e já copia o que está transcrito na planilha. Mas a planilha está ali, está salva. É a base do trabalho de vocês, tá? Bom, prazos de vendas, né, de compras e estoques. Isso aí a gente está falando de tanto de venda à vista quanto venda a prazo, tá? E eu vou lembrar uma informação importante para vocês nesse aspecto que a gente fala aqui. Toda venda à vista, ela no passivo, e aí eu vou dar uma dica sobre o balanço patrimonial, tá? Toda venda à vista, ela entra como caixa da empresa, tá? Toda venda a prazo, na maioria das vezes, ela vai entrar numa conta chamada clientes. Isso é uma conta bem tradicional no balanço patrimonial, só para vocês entenderem por quê. E, logicamente, quando vocês compuserem o trabalho de vocês, ou, de repente, verificar se vão colocar a venda a prazo ou qualquer coisa parecida, quando você figura essa ideia da venda a prazo, automaticamente, vocês têm aí uma conta patrimonial que aí você não tem um dinheiro à vista. Então, caixa e o que a gente chama de passivo, ativo circulante, por exemplo, tem que ser o dinheiro que está em cash. Tá? Então, só para a gente poder lembrar, qualquer dinheiro diferente disso no plano de negócio de vocês não é uma atividade imediata para vocês poderem estar considerando e ela vai entrar numa outra conta patrimonial qualquer. Ok? Gente, até aqui está tudo certo? Dá um joinha aí para mim, porque eu estou vendo agora, vou ter que ver vocês, pelo movimento dos joinhas aí, porque vou deixar vocês mudos, tá? Por hora. Tá? Bom, estimativa de estoque inicial, entre outras coisas mais, isso tudo vocês vão ter que estabelecer quando vocês fizerem. Qual é a política de compra de vocês, qual é a política de estoque, e eu vou lembrar por que eu estou colocando essas informações aqui, só para vocês poderem lembrar, por quê? Toda política de compra ela tem que ter prazos médios superiores ao que você tem de prazo de venda. Tá? Então, a sua política de venda, ou da prestação de serviço, ou da venda do produto propriamente dito, ela não pode ser, você não pode ter uma compra que se anteceda a esse processo de política de venda. Só para a gente poder deixar registrado isso. Tá? Por que isso? Porque o dinheiro tem que entrar primeiro para depois vocês pagarem alguma coisa. Então, para isso é uma ferramenta importante para vocês poderem estar num futuro momento, na vida real, ter essa figura de negociação com o seu cliente. Necessidades de estoques em número de dias, que ele vai apurar, na verdade, uma informação a partir dessa política de compra e de venda de vocês, tá? E estimativa de estoque inicial em termos de valores, basicamente, que vocês vão ter a necessidade de investimento inicial, que provavelmente ela vai estar configurada aqui em algum momento dessa planilha aqui no seu investimento, na sua estimativa de investimento inicial, que é na outra planilha, perdão. Tá? Bom,
Avançando, aí deixei um exemplo aqui, tá? Só para vocês poderem situar, mas para vocês poderem entender como é que ele trabalha essa figura, né? Dessa ideia de política de venda. Ele está dizendo que de um valor total que ele tem de venda, 20% das vendas dele são à vista, ou seja, compõe o caixa, e outros 80% compõem a média do valor. Na verdade, seria a prazo. Tá? Então, logicamente, o que ele quer saber é o prazo médio disso. Então, aqui ele escreve o seguinte, quando a gente considera o prazo, na verdade, em termos de o que interessa para a gente, é saber qual é o prazo médio que a gente tem de política de venda, ou seja, quanto tempo a gente demora para receber, em média, o nosso estoque. A conta é um pouquinho simples, né? Você vai dividir 80% por 30 e vai encontrar essa referência 24 dias aí para pagamento do trabalho. Então, a média de recebimento, no caso das vendas que são feitas, você tem uma média aí de 24 dias. O que se estabelece, logicamente, aí voltando à figura da política de compra, vocês vão ver que o prazo médio de compras ela é um pouco maior. Então, você tem 3 dias a mais. E é justamente o que deve acontecer em qualquer negócio. Você não pode comprar para depois vender. Você tem que vender para depois comprar. Ou então, comprar antes e pagar depois do que você recebe. Então, só para a gente poder entender isso aí. Isso aqui é só um elemento que ajuda na planilha aqui, tá, gente? Então, só para vocês estarem contextualizando essa informação. De qualquer forma, eu deixei isso aí bem escritinho dentro desse material que eu estou postando para vocês, tá? Necessidade de estoque médio de 7 dias, tá? E aí, logicamente, aqui eu fiz uma bobeirinha aqui sobre como a gente pode somar a questão de estoques aqui. Aqui está um exemplo bem simplório sobre a questão de composição de estoques aí com relação à formação de estoque inicial, tá? Então, só para vocês poderem entender o que existe, a gente vai colocar, que a gente vai ter, que o estoque inicial vai dar o start do negócio, tá? E aí, provavelmente, ela vai estar figurada numa planilha aqui que vocês vão somar. Eu confesso que até vou abrir a planilha do Excel aqui, que agora eu não lembro se eu tenho um investimento pré-operacional, salvo engano. Não. Aqui está como investimento pré-operacional, tem algumas informações aqui que são relevantes a custo, divulgação, legalização, enfim, algumas coisas, inclusive, que vocês não consideraram nos planos financeiros de vocês, que eu dei muita falta desses elementos, tá? Eu estou querendo só encontrar em qual link que fica essa parte dos estoques iniciais, que agora eu não vou lembrar. Eu vou achar depois essa parte aqui e passo para vocês. Daqui a pouco, quando a gente chegar lá, a gente... não, aqui é só prazos, estimativa de investimento operacional. Teoricamente deveria ser aqui, né? Mas eu não estou vendo essa informação aqui. Bom, mas caso a gente não encontre essas informações, tá? Mas eu lembro que tem essas informações de estoque em algum desses tópicos aqui da planilha. A gente tem aí, eu fiz um exemplozinho aqui do que eu precisaria de estoque inicial para a gente poder estar fazendo um lançamento só para poder estar considerando essa estimativa de estoque aqui, tá bom? Pessoas, eu vou voltar a tela aqui só para poder ver vocês, que eu estou visualizando aqui. Edilane, Bruna, Lé, que está com o iPhone, Gabriel, José Felipe. Galera, até aqui vocês estão entendendo? Por favor, alguém sinalize e levante a mão se tiver alguma dúvida. Ou então me dê um joinha aí, por favor. Pessoal, só o seguinte, no meu caso é serviço, então não tem estoque, não preciso colocar, né? Não precisa. Mas, teoricamente, você tem alguma coisa que você vai ter que comprar, pelo menos para compor o seu estoque inicial, né? Você tem material para comprar, não tem? Não precisa você ter produção, mas você vai ter estoque de algum item, né? Por exemplo, até, sei lá, né? Você tem algum serviço, algum material que você tem que comprar para você começar o serviço. Estou dizendo em termos de investimento fixo, tá, José? Não, isso aí sim. Tá. Todo mundo entendeu isso, né, gente? Por exemplo, o meu negócio é um serviço. Mas, por exemplo, dependendo do serviço, você tem que ter um estoque para começar a produção, o atendimento do serviço. Sei lá, vai ter que ter coleira, vai ter que ter corrente, vai ter que ter, sei lá. Não, sim, mas aí eu boto isso nos custos fixos iniciais, não na questão do estoque, né? Você pode ter um estoque, você pode até considerar isso como investimento inicial, não tem nenhum problema. Para mim, vai indiferir, tá? Se você utilizar isso. Se você vai ver que também, na verdade, na planilha, se você usar de uma ferramenta ou outra, né?
mas eu acho que, de repente, fica mais claro que você tem um estoque não para o produto, e sim para a execução do serviço, né? Você vai ter que ter esse material, esse insumo para trabalhar. E eu acho que, de repente, isso fica legal, porque quando você for fazer a questão da especificação do serviço propriamente dito, o que você gasta ou compõe no serviço, você vai ter que informar esse material que você, em tese, compõe o seu estoque, né, de material para você prestar o serviço. Então, acho que é dentro dessa linha aí, né? De repente, talvez fique legal. Mas vamos ver isso aí, a gente vai avaliando isso aí caso a caso, tá? Tá certo, Zé? Show, obrigado, professor. Beleza. Vamos lá, gente. Então, o que ocorre? Vou minimizar novamente a tela de visualização de vocês aqui, que eu estou vendo a galera toda. Vou minimizar um pouquinho aqui para eu voltar. Deixa eu ver, acho minha pausa, minha tela deu. Minha tela voltou, sumiu aí, gente? Deixa eu compartilhar a tela aqui, porque eu acho que essa tela sumiu. Acho que sumiu. Sumiu mesmo. Vocês estão vendo aí o PDF aí? José, você que estava aí online, fica mais fácil. Fala para mim aí. Estava sem microfone. Agora começou a aparecer. Apareceu? Agora apareceu. Desculpa. Então, vou voltar aqui, gente. Perdão, porque acho que estava pausado aqui, eu não tinha visto, tá? Até aqui vocês viram a informação? Sim. Beleza. Política de venda, política de compra, só para explicar essa questão de prazos, necessidade de estoque e a questão da formulazinha básica do estoque aqui, tá? Ô José, até interessante esse caso aí, tá? Desse que eu montei, desse exemplozinho um pouco aí, porque isso aí, esse projeto aí de uma lavanderia, tá? E, logicamente, o que ele está fazendo é necessidade de estoque inicial para poder começar a prestação do serviço. Então, eu acho que, de repente, tem alguma aplicabilidade dentro desse raciocínio aí sim, tá? Vamos depois avaliar isso. Mas aí eu boto, tipo assim, tanto no estoque, a mesma informação que eu, no caso dos materiais que eu precisaria, tanto no estoque quanto nos investimentos fixos iniciais, boto nos dois? Ou eu teria que escolher você um vai dos dois? duplicar a informação, né? O que você vai precisar é de estoque, você tira a figura do estoque do investimento, porque, na verdade, depois, nessa planilha, como vocês vão ver, ela vai ter um somatório dos investimentos totais. Então, ela vai somar todos esses elementos num tópico só. Tá? Então, Entendi. Então, se tiver tanto num quanto no outro, tá tranquilo. Eu não vejo problema nessa questão, tá? Mas só para poder orientar, porque assim, de repente é legal a gente entender que na própria figuração do serviço, você tem que ter um estoque inicial para poder executar a atividade. Então, acho que é bacana, de repente elucida isso aí também, né? Bom, então deixei aqui umas formulazinhas de Excel, tá? Esse recorte aí tá um pouquinho... Se bem que planilha da Excel não muda muita cara, né? Fica tudo meio padrão mesmo, né? Essa coisa feia e fica esquisito, né? Só se for para formatar bonitinho. Bom, aí aqui a gente tinha estimativo de estoque inicial, que é o cálculo que eu fiz aqui, para poder fazer a prestação do serviço de lavanderia. Seguimos aqui com relação a custos pré-operacionais. Bom, muita gente esqueceu de colocar essas informações, tá, gente? E aí eu digo que investimentos pré-operacionais... vocês têm aí alguns elementos que vocês podem utilizar essas despesas para vocês poderem estar estabelecendo isso é uma classificação, porque, na verdade, isso vai somar o investimento total de vocês inicial, que, em tese, compõe o capital que vai servir para poder ser integralizado na empresa aí de alguma forma. Tá? Então, só para a gente poder lembrar aí que é importante a gente poder pensar sobre essa figura. Tá? E, logicamente, vocês têm esses custos que estão inseridos dentro do trabalho e que muita gente não colocou. Né? Então, cada trabalho tem uma especificação. Agora, despesas de legalização da empresa é uma coisa recorrente para todo mundo. Tá? Independente de você ter ou não, você vai ter que legalizar a empresa, você tem que pagar para isso. R$900, só para vocês entenderem que não é uma coisa muito atrasada, nem pré-histórica, é uma relação direta do custo que vocês pagam para poder estar registrando o contrato social da empresa. Isso, logicamente, sem considerar que vocês terão despesas fixas com honorários de contabilidade. E isso implica dizer que, pela regulamentação tradicional, normalmente o contador cobra de honorário por CNPJ um salário mínimo, vigente a piso nacional, ou seja, atualmente R$ 1.045. Porém, às vezes, em função da própria estrutura da atividade, né, ou do tamanho, enfim, às vezes alguns contadores cobram menos. Então, isso pode oscilar de acordo com a negociação que ele oferece. Mas,
Via de regra, a gente tem aí a figura de ou um salário mínimo vigente a piso nacional, que é o salário mínimo decretado pelo governo federal, ou meio salário mínimo, que é justamente 1.045 dividido por 2. Tá? Então, essas são as figuras que vocês vão ter, que não se incluem dentro do investimento pré-operacional. Você vai estar pagando a contabilidade aqui para cuidar do registro. Isso não tem nada a ver com honorário, ok? Então, só para a gente poder deixar uma diferença clara, que é uma despesa que você vai ter um custo fixo ao longo do tempo, e essa aqui é uma despesa que você vai ter só para poder começar o negócio, ou se você precisar fazer uma alteração contratual em algum outro momento dentro da empresa, tá? Então, até aqui tudo jóia, gente? Como é que estamos aí? Tá entendido isso? Sim. Tá tranquilo. Tá todo mundo conseguindo acompanhar o raciocínio para poder construir as ideias dentro do trabalho? Do que estava em dificuldade, né? Bom, Sim. seguimos. Vamos nós seguindo o fluxo, né? E aí o que acontece? Ele pula para a próxima tabela, que é o próximo item, que é o 5.5, e ele vai trazer para vocês aqui, vê aí, José, como por exemplo o que ele está falando aqui, ó, os investimentos totais que vocês têm dentro do trabalho. Ele vai trazer todas as estimativas do que ele tem de investimento fixo, de investimento no caso financeiros e os custos pré-operacionais. Logicamente que vai totalizar, cada um tem um percentual, mas basicamente a estrutura vai totalizar 100%, a gente vai ter 57.040, no caso desse exemplo estabelecido aqui, tá? Outra coisa importante que a gente aí vai estar falando, e aí agora eu vou entrar num ponto que vai fazer parte também, vai compor o seu DRE e automaticamente vai compor o seu balanço patrimonial. Então, volto a dizer que o balanço patrimonial é o último elemento que vocês vão ter que ter a criatividade para poder fazer junto com o resumo do trabalho de vocês, tá? Ele não é o primeiro elemento a ser feito. Isso é o esqueleto. Aliás, eu até vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto que o balanço patrimonial ele é apresentado na empresa? Agora eu quero ouvir a resposta, por favor. Vou desmutar a galera, todo mundo. Vou desmutar geral aqui. Não tem resposta, não. Não tem resposta, não? Vou dar uma respostinha básica para vocês. Quando vocês fazem o movimento de caixa, do fluxo de caixa do mês de vocês, vocês, em tese, compõem o que seria a figura de um DRE. Tá? E aí que seria o demonstrativo de resultado de exercício, pelo menos no período, ou se vocês preferirem, para ficar mais fácil, o fluxo de caixa que vocês vão ter ao longo do mês, que vocês estabelecem aí uma ordem do que você teve de receita e menos do que você teve de despesas. Né? Então, basicamente, é isso que vocês têm. Se vocês fizerem isso, o fluxo de caixa do mês tem a mesma relação com o DRE de um período inteiro. Tá? E, logicamente, o DRE se pauta dentro da figura do fluxo de caixa. Mas vamos para a gente poder... Isso quando a empresa já está constituída, está existente, enfim, a estrutura já está aí rodando. Né? Mas a questão do faturamento de vocês, e aí eu vou entrar nessa figura, o balanço patrimonial da empresa, respondendo a pergunta de vocês, ele só é apresentado no final do exercício social. Quando é o final do exercício social? Agora, todo mundo, alguém deve saber. Responde isso para mim, por favor. É quando fecha o ano, né? Muito bem. Vou até colocar palminha aqui, José. Colocar palminha. Eu não tenho palminha. Engraçado, né? Eu não tenho palminha. Sacanagem. Na verdade, eu não tenho palminha mesmo, não. Depois tem que achar se eu tenho palminha que desenho. Não tem. Bom, mas é isso aí. O exercício social, normalmente, ele começa, o ano social para a empresa, ele começa geralmente dia 1º de janeiro do ano corrente e se encerra em 31 de dezembro do ano corrente. Então, eu tenho como apresentar um balanço no primeiro mês do ano? Não. Só referente ao exercício anterior. Não referente aos meses. Se nós estamos em 2020, né, eu posso apresentar um balanço do ano de 2019. Mas eu não posso apresentar um balanço de 2020. Eu posso apresentar, pelo menos nós estamos já em abril, né? Aliás, nós estamos em maio, né? Pode comparar os meses? Você pode fazer balancetes. Você pode fazer balancetes de verificação e comparar entre os períodos que normalmente você faz fechamentos trimestrais das empresas. Isso gera-se balancetes ou razonetes. Tá? Então, assim, geralmente essas informações
porém elas são trimestrais e elas não são informações ainda consolidadas. Elas são informações apenas para verificações iniciais, para a gente poder entender. Você pode comparar o que ocorreu em termos de movimento de um mês apresentado num balanço em relação ao outro, porque o balanço é um somatório de toda a movimentação ano a ano. Você pode distribuir o balanço patrimonial de uma forma consolidada ou de uma forma analítica, abrindo mês a mês e você poder fazer essa comparação. Nada impede que você faça, tá, patraço? Mas, via de regra, o que a gente compara são anos, entre anos de publicações dos balanços patrimoniais. Sempre, geralmente, um ano anterior ao ano que você está, ao ano posterior, no caso, né? Então, sempre 2 anos que se seguem antes, você compara um e outro. Tá? Então, assim, normalmente, quando vocês viram isso em contabilidade gerencial, vocês viram análise vertical e horizontal, né, gente? Na maioria das vezes, né? Que eu me recordo, né? Vocês devem ter visto isso, certamente. E se vocês viram análise vertical e horizontal, e se vocês, logicamente, às vezes não se lembram, só para lembrar, vocês comparam balanços de períodos, balanços fechados, cujo exercício se encerrou em 31 de dezembro do ano X com do 31 de dezembro do ano 2X. Então, vocês comparam o ano e não normalmente os períodos. Tá? Então, assim, é só para uma critério de informação e para facilidade. Mas nada impede de fazer uma coisa específica, tá, patraço? É um ponto que há que se considerar sobre isso, tá? É importante. E também não é ignorável, se de repente quiser fazer uma análise comparativa dentro desse período. Bom, mas aí o que acontece, gente? Se a gente vai estar falando um pouquinho aí, voltando a essa questão do nosso faturamento, voltando ao nosso eixo aqui da conversa, o que ocorre, na verdade, é que o faturamento de vocês, ele tem relação direta com a figura também que vocês vão estar montando, elementos para a viabilidade econômica, VPL-TIR, tá? E também compor o balanço patrimonial em termos de caixa ou base de clientes e fornecedores, entre outras contas patrimoniais aí, tá? Então, é importante que vocês entendam a figura da comercialização e, logicamente, saber, voltando a dizer para vocês, o quanto vocês vão pagar pelo serviço de vocês, que é um outro problema que eu vi na parte financeira. E aí, por isso que eu estou tocando nesse aspecto e cutucando nesse sentido, para a gente poder estar falando sobre isso. Eu preciso que vocês entendam como vocês vão calcular os impostos de vocês para vocês colocarem no custo financeiro de vocês, porque vocês não estão colocando. Então, eu trouxe essa ideia também da planilha porque ela me ajuda a destrinchar isso e fica mais fácil, tá? Logicamente que eu vou lembrar que eu confesso que isso foi um achado, tá? Eu recordar isso aqui. Mas é importante a gente poder estar sinalizando isso aí para vocês, porque eu preciso saber, por exemplo, qual é o custo da minha mercadoria ou o custo do meu serviço, tá? E eu tenho como fazer isso por meio da própria planilha aqui do Excel, tá? Eu vou pegar a planilha aqui, só me diz aí, alguém habilita o microfone que vocês estão minimizados? Se vocês conseguem ver a planilha do Excel aqui que está aberta. Está conseguindo? Tá mostrando. Está mostrando? Beleza, então vamos lá. Está vendo essa planilhinha aqui, 5.7? Eu vou deixar aqui, está no plano financeiro, tá? Ela não necessariamente precisa constar dentro do projeto de vocês. Mas é importante que vocês tenham um elemento que vocês vão conseguir fazer. O que vocês gastam dentro do produto de vocês para vocês poderem estar fazendo. Então, vou fazer um exemplo bem básico, tá? Bem simples. Quanto você gasta para produzir uma unidade do que você está fazendo? Ou quantas horas, ou qual é o custo da sua hora, ou dentro da sua hora de trabalho, em termos de serviço, vamos pensar, o que você gasta para executar dentro dessa hora que você vai cobrar o serviço, né? Então, vamos entender essa relação do seu negócio com o estabelecimento de preço, custo dele unitário do seu serviço. Se você tem que ter um parâmetro de referência, ou é a unidade vendida, ou é a hora de serviço prestado, ou é hora aula, ou é, sei lá, ou é hora da consultoria, ou é o valor que vocês vão atribuir, ou é o custo de cada item para poder fazer a confecção do determinado item, ou é o custo da hora, a relação homem-hora-trabalho, né? Quantas horas, quanto você gasta
para poder fazer a atividade. E isso você pode fazer aqui, ele até deixa um exemplo bem legal, porque ele abre vários produtos, até estou vindo aqui em cima só para vocês poderem ver. Olha. Subindo aqui um pouquinho, já tinha montado aqui uma historinha. Tá? Aqui ele está falando de um serviço, tá, gente? Então, só para vocês poderem situar. E aí, com certeza, é um serviço que envolve, aí está falando de serviço de higienização aqui, né? Vamos entender essa questão. Então, ele gasta aí para poder estar rodando aí a quilometragem, porque tem que entregar pessoal, qual é o custo unitário para rodar a quilometragem, quantos quilômetros de tese roda por um serviço, por um pacote de serviço. Estou considerando que ele está, hipoteticamente, estabelecendo pacotes como parâmetro, de repente, a figura da quilometragem, né? Que seriam pontos, né? A cada distância tem um custo do serviço, né? Então, só para a gente poder entender. Material de limpeza consumido para a questão do serviço de acordo com a característica estabelecida. Os EPIs utilizados, aí aqui, logicamente, são exemplos, são valores hipotéticos, tá? Só para vocês poderem entender. E a hora trabalhada? Qual é o valor da relação homem-hora trabalho? Quanto custa a sua hora de trabalho? E aí você tem um custo do seu serviço. Vamos pensar assim, né? Isso se aplica para o comércio, para a comercialização de itens ou para a produção de itens da mesma maneira. Daqui o que a gente tem é o custo unitário, ok? Todo mundo aqui conseguiu visualizar isso aí, entender que existe uma relação, vocês conseguem chegar à menor unidade de preço do serviço de vocês e entender o que compõe o serviço de vocês. É importante para que vocês possam estar estabelecendo a política de faturamento de vocês? Até aqui está tudo entendido? Tá? Certo? Todo mundo, Edilane, Leia, Gabriel, José Felipe, Vanessa, Mauralice, Randel, Caine, Tainá, Dara, já vi que ok, Christian, Gabi, e por aí vamos, né? Bom, então, Mônica também. Seguimos a nossa vida, então, aí. Bom, por que eu estou falando isso, gente? Porque vocês, eu vi em alguns casos aqui, que todo mundo, em alguns casos aqui, pelo menos que eu percebi, dos trabalhos, há uma aleatoriedade na concepção do faturamento que eu fiquei um pouco preocupado. Tá? Eu não estimei a minha capacidade. Vou voltar ao que eu já falei antes, lá na nossa aula inicial. Eu não estimei a minha capacidade de produção, não estimei a minha capacidade de comercialização e nem estipulei minha capacidade de serviço. E são coisas que não são tão difíceis de fazer. Né? Basta vocês estabelecerem qual é o serviço que vocês estão definindo ou atividade que vocês vão definir e tentar entender qual é a métrica disso. Quanto tempo se gasta para fazer isso? Então, logicamente, dentro de uma lógica de tempo, ou 8 ou 16 horas, 24 horas ninguém trabalha, né, gente? A menos que você trabalhe em regime de turno. E aí, a cada 8 horas, até o próprio 2 turnos, né, 16 horas também são 2 turnos. Né? Então, quanto você vai produzir, ou qual é o potencial máximo que você tem de serviço, de capacidade, para poder estar atendendo. Esse é o seu limite que você vai estabelecer a sua base de faturamento. A sua empresa existe? A empresa agora existe? Ela já existe? Não. Né? Vocês estão construindo uma empresa. Como é que vocês vão estipular o faturamento de vocês tentando imaginar uma realidade aleatória, hipotética, sem saber qual é a capacidade que vocês estabelecem? Vocês não sabem a realidade. Tudo bem. Mas olha, eu coloquei aqui que eu posso produzir 1000 unidades, mas eu vendo 100. Ok, gente. A realidade é diferente da projeção. Mas isso que a gente está fazendo não é uma projeção? É ou não é? Sim. É uma expectativa dentro do seu negócio. Então, você vai trabalhar com o máximo que você tem de expectativa. O problema é que ninguém parou às vezes para poder ver qual é a capacidade de serviço para vocês poderem estabelecer qual é o preço, qual é a quantidade de valor, melhor, pelo menos o custo unitário que vocês vão ter sobre o serviço, para vocês poderem chegar a um elemento muito importante, que é o preço que vocês vão vender a atividade de vocês. Então, assim, no momento que vocês conseguem estimar o custo da mercadoria vendida, o custo unitário do serviço, a relação hora de serviço que vocês têm, vocês conseguem fazer, e logicamente, versus o tempo que vocês despendem para poder fazer aquela atividade, vocês vão conseguir pôr preço no serviço de vocês. Só que se vocês não raciocinarem sobre isso, e isso é um raciocínio que tem que ser uma introspecção, quase uma meditação.
Vocês têm que introspectar sobre isso, porque quem tem que entender o negócio de vocês, mais do que logicamente, o orientador de vocês tem que dar suporte, mas vocês têm que entender, porque vocês têm que apresentar isso para a gente. E aí eu vi alguns trabalhos que realmente os valores faturados estão um pouco fora da realidade. Fora da realidade porque está fora da capacidade. Fora da capacidade porque está fora da estimativa de tempo. Eu vi limitações nisso, tá? E isso é legal para vocês poderem repensar. E aí vocês vão conseguir achar uma estimativa bem legal. Tá certo, gente? Estamos entendidos até aqui, nesse momento? Certo. Muito bem. Sim. Bom, eu coloquei aqui o custo. Aqui, na verdade, a tabela que vocês estão vendo aqui, que é essa tabela 5.7, essa tabela que vocês estão vendo aqui, que é a tabela do... Acho que aqui é a tabela do 5.6 da planilha. Vou até voltar aqui para ver se é isso mesmo. 5.6, acho que está aqui. Isso mesmo. Está aqui, ó. 5.6 vai gerar uma coisa simples. No momento que vocês calcularem a estimativa de vendas que vocês vão ter, olha como é que a coisa fica mais fácil para vocês poderem estar entendendo, tá? Estabelecer o custo da mercadoria aqui para vocês, cadastrou a mercadoria, ela vai automaticamente ser transportada para cá, tá vendo? Olha o que vai acontecer. O que ele está dizendo aqui é estimativa de vendas. Pode ser peça, pode ser unidade, pode ser hora, pode ser item, pode ser serviço, enfim. Vocês têm que entender a menor unidade de precificação do serviço, a menor unidade de medida de vocês, tá? É hora, enfim, tá? E aí o que vocês vão fazer? Conseguindo fazer isso, olha o que a planilha já faz, ela te responde. Eu acho que essa aqui é até editável aqui, não é? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Vou até tentar editar aqui, ó. Ela não deixa eu editar. Ela também não vai deixar eu editar esse valor aqui. Por quê? Ela está travada em algum outro tópico aqui dentro da planilha aqui, que vocês vão ver. Eu acho que eu só não sei onde está a capacidade de venda. Eu não lembro onde eu coloquei a quantidade vendida, porque tem aqui que você coloca estimativa de comercialização. Daqui a pouco a gente encontra. Mas, vocês entenderam? Olha o que vai mudar na vida de vocês. Algumas coisas, no momento que já estão cadastradas as informações, aí o que ele vai acontecer? Ele vai gerar o valor que você tem de venda mensal. Esse valor de venda mensal, ele equivale a quê? Ao que você vai multiplicar por 12 meses. Sim. Entenderam? Sim. Então, vou voltar à pergunta que eu falei antes. Vocês existem? O negócio de vocês existe? Não. Não. Se o negócio de vocês não existe, vocês têm que trabalhar com expectativas. Quais são as projeções máximas do que vocês podem fazer? Então, em cima dessas projeções máximas do que podem ser feitas, vocês vão estabelecer esse desenho do que vem a ser o seu faturamento. Aqui ficou mais fácil para vocês poderem conseguir desenhar isso? Sim. Porque, realmente, eu vi desenhos aleatórios que me espantaram. E aí, o que acontece é que não há um reflexo real dentro do número quando se estabelece o indicador. Vou lembrar vocês que não estão errados, gente. A gente só precisava, de repente, eu precisava chegar num instrumento que, graças à minha conversa com a Gilmara, a gente conseguiu desenhar. E desenhar eu buscar isso e a gente conseguir desenhar para poder ajudar vocês mesmos. Então, assim, agora eu acho que isso vai fluir. Se não fluir, aí eu posso pular da ponte. Não pular da ponte nada, né? Eu vou ficar vivo. Que sacanagem, me matar para o trabalho de aluno, né? Eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma longa vida, eu pretendo ter uma longa vida. Bom, e aí o que acontece, gente? Aqui até agora eu vou vir aqui, aqui ela já está vendo aqui aquela tabelinha que vocês viram lá da estimativa de vendas, tal. Ela vai gerar o faturamento para vocês, que é isso aqui que vocês viram ali recortado ali, ó. Ele tem aqui até outros exemplos aqui que ele colocou a título de custo para poder fazer a confecção de uma calça masculina. Tá vendo? Então, assim, ó, meu produto já está cadastrado na tabela 5.7, ó. Deixei um monte de coisinha escrita, tá vendo? Pra vocês poderem depois se situarem. Ficou bem infantil, mas funcional, né? Bom, e aí aqui a quantidade comercializada, o custo unitário, estimativa de vendas, o valor do custo da mercadoria, no caso, né? O preço de venda estabelecido
E o preço de venda estabelecido, pautado, né? Olha só, aqui pautado, vocês vão colocar isso, aqui vai encontrar o preço, multiplicou 20 por 50. Logicamente que estabelecimento de preço de venda não tem relação com custo, mas a gente depois pode estabelecer uma relação de lucratividade, né? Até porque existe uma coisa muito simples. No momento que você tem compras, no momento que você tem faturamento, a gente tem que entender que você teve receitas advindas da venda e você teve custos com as compras. E isso se transfere e se transporta também para o balanço patrimonial. Então, vai se transportar, vai acontecer uma movimentação dentro do próprio balanço em termos de receitas que vão ser de movimentos financeiros, de dinheiro que entra e, logicamente, de compromissos que se encerram, porque vocês têm que pagar o fornecedor e automaticamente receber o dinheiro. E aí vocês têm uma mudança dessa diferença entre o que você comercializou menos o que você gastou, você tem a figura do lucro, que ela vai figurar dentro do seu balanço patrimonial. É ele que vai movimentar a chave do seu balanço. Então, não adianta, volto a dizer, vocês fazerem um balanço patrimonial antes de vocês terem todas essas informações de maneiras concisas. Perdão, todas essas informações de maneira concisa. Tá entendido isso aí, gente? Ok? Ok. Camila, você que esteve conversando, está entendendo isso? Gabriel está entendendo? José, Randa, Mauralice, Christian, Dara, Mônica, Tainá, Caine, Gabi. Todo mundo? Então, posso seguir? Posso seguir. Muito bem. Bom, vamos a mais uma etapazinha dentro do processo aqui. Vocês estão vendo que eu estou deixando aqui tudo mastigadinho para vocês, né, gente? Tá? Aqui eu deixei um exemplo de custo de calça a R$50, mas aqui ficou um exemplo... Professor, pode falar. Aqui é a Leia, que eu estou ouvindo pelo da Alice, que a gente mora junto, fica um no outro. Nossa, dá complicação. Enfim, é porque eu acho que quando eu for pegar mesmo para fazer na prática, vai surgir dúvidas maiores. Aí eu posso ir te mandando, assim, te pedindo uma ajuda? Pode, o que o pessoal tem feito, inclusive, com relação a essa questão, né? Tem casos que eu estou dando feedback, que eu tenho visto, que eu tenho falado, e, logicamente, que a gente viu essa ferramenta, eu acho que essa ferramenta vai ajudar todo mundo, tá? Para a gente poder delimitar algumas coisas aí, vai ser uma ferramenta bem legal. Então, acho que vai ser uma ajuda bem interessante para todos, tá? Ah, então tá. Eu acho que então, aí... vou fazendo e vou te mandando. Mas vai quebrando cabeça, porque você tem que construir isso, tá, Léa? Então, assim, eu preciso que você entenda como é que você vai construir o preço para depois você colocar o faturamento. Porque, na verdade, a planilha, ela é meio... Ela, já vamos dizer assim, ela já vai muita coisa dentro do automático, tá? No momento que você definir algumas coisas dentro dela, algumas variáveis, ela já vai alimentar outros elementos que você já vai vendo. Então, você vai vendo essa conversa entre os elementos na planilha, tá? Só para deixar clara essa informação para vocês também, tá certo, gente? Não, tá tranquilo. Eu costumo fazer mais tarde, tipo, realmente de madrugada. Mas aí, eu acho que você não vai ter problema de me encontrar de madrugada. Então, isso que eu pensei. Que eu lembrei que você falou que você também era da madrugada. Na verdade, eu sou do dia da madrugada, né? Obrigado, né? Sou obrigado a trabalhar na madrugada, porque a hora da madrugada é a hora que a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade para poder fazer algumas coisas. É verdade. É bem legal, é bem legal. Mas, enfim, aí eu vou tirando minhas dúvidas, porque na prática fica bem melhor. Mas começa a tentar fazer esse desenho daquilo que você está pensando no seu serviço, para você, na sua atividade, para você começar a tentar utilizar essas ferramentas para você poder montar essas estruturas de informação que vão servir de base para as decisões de vocês, especialmente para todos esses outros elementos que compõem a parte financeira, ok? Ok. Deixa eu perguntar uma última coisa, professor, por favor, porque eu não sei se alguém vai falar. O prazo para a entrega de amanhã mudou? Eu vou remanejar esse prazo, né? A princípio, eu vou deixar pelo menos estendido até domingo, porque eu ainda não montei o cronograma, porque vocês receberam a notícia, eu também recebi a notícia no mesmo tempo que vocês receberam. Então, é óbvio que eu tenho que readequar o calendário. Então, eu vou pedir para vocês, pelo menos até domingo,
para eu poder estar repassando o calendário novo e eu posto na plataforma para vocês poderem estar vendo o cronograma e aviso para vocês lá no grupo. Ou aviso pelo grupo oficial, ou aviso pelo grupo oficioso, tá? Eu vou provavelmente utilizar o grupo oficioso. Vou pedir para a Kaine passar para vocês a informação. Ah, não sabe o que é o grupo oficioso? É o grupo que não é o grupo que está todos os professores, é o grupo só de vocês. Ah, é o grupo que... Ah, tá. É quando você fala com a Kaine fala com a gente, é isso? Exatamente. Eu tenho oficial e oficioso. Tô ligado, entendi. Então tá, professor, obrigada, tá? Beleza? Aí eu passo as informações para vocês aí. Porque aí, de repente, às vezes, até porque tem certas coisas que fica mais prático a gente poder estar alinhando dessa maneira. Tem mais alguém que tem alguma dúvida aí? Tranquilo, professor. Tranquilo? Gente, eu vou depois passar para vocês a alíquota, na verdade, os anexos referentes a essa questão aqui que a gente vai estar vendo aqui para a alíquota do Simples, tá? Antigamente, só para vocês entenderem, todos os serviços de vocês, provavelmente, eles vão ter o regime de tributação simples, independente da forma como ele vai se apresentar em termos de resultado, tá bom? Então, basicamente, as empresas de vocês vão estar enquadradas dentro do regime tributário simples. Não vai ser grande problema. Nenhuma empresa vai trabalhar dentro do regime de tributação chamado normal, tá? Salvo me engano, ninguém tem faturamentos aí astronômicos, né, ou projeções de faturamentos milionários que não caibam dentro dessa configuração do regime tributário simples. Então, só para vocês poderem entender, tá? Antigamente, o que acontecia? Quando a gente estipulava aqui esse faturamento anual, tá? Que seria o valor mensal vezes 12, porque, gente, só para lembrar, essa tabela aqui que vocês estão vendo aqui, que eu printei aqui no tutorial, tá? Ela vai ser equivalente à sua venda ou o seu faturamento mensal. Esse valor encontrado, ele vai ser nossa, eu esqueci. Vai ser multiplicado 12 vezes. Tá? Então, você vai repetir esse valor por 12 meses seguintes. E isso equivale ao seu fluxo de caixa. Tá? Então, se você faturou 1.000 no mês, você vai repetir isso por 12 meses. Você não vai criar estimativa de crescimento. Você não vai criar orçamento. Logicamente, você pode, gente. Mas, em tese, o orçamento de vocês ele é fechado. Tá? A projeção de fluxo de caixa de vocês ele é fechado. Depois vocês veem as estratégias com relação à orçamentação. Isso aí é uma outra questão que vocês têm que ver quando o negócio começa a funcionar. Tá bom? A princípio, encontrou o valor do faturamento total mensal, multiplique isso por 12, vai ser equivalente ao seu faturamento total que vocês vão encontrar no seu negócio e vai ser a base, e esse fluxo gerado vai ser a base de informação para vocês trabalharem em TIR, VPL, Payback e por aí vai. Ok? Ok. Bom, um outro ponto que eu vi em alguns trabalhos é justamente a questão tributária. Para ninguém ficar dando cabeçada com essa questão, porque eu acho que é um ponto que, na verdade, vocês não estão muito vinculados a essa questão tributária, e talvez, eu não sei como é que... Eu sei que vocês tiveram alguma coisa com relação ao tributário, mas eu também não sou expertise, não sou expert nessa área, tá? Eu entendo de tributo, mas eu não sou expert na área de tributos. Então, não é a minha praia, mas eu trouxe uma ideia base para vocês poderem estar entendendo que a empresa de vocês vai estar pautada dentro dessa figura aí, dessa caracterização do regime tributário simples, tá? E o simples, na verdade, ele consiste numa soma de todos os impostos federais, alguns estaduais, outros municipais, tá? De acordo com um convênio estabelecido entre as unidades da federação, que permite que você recolha uma única guia o imposto. Ponto. É isso que acontece. O simples regime de tributação simples é justamente isso. Você não fica catando um monte de guiazinho de imposto para poder pagar. Você paga tudo numa guia só. Tá? Lógico que tem algumas deduções e tal. Antigamente, qual era o critério? Você pagava uma alíquota em cima do faturamento total. Pronto. Então, se você faturasse, sei lá, até 1.800.000, você pagava um exemplo. Você olhava numa tabelinha lá, e numa tabelinha que chamava anexo 6, tá? Era anexo 6, isso. E via a alíquota correspondente àquele faturamento. Pronto, era aquilo que você pagava. Acabou. Nada misterioso, nada difícil, matemática bem elementar. Bom, eles mudaram um pouquinho a fórmula de cálculo, tá? Então, eles criaram para você entender qual é a sua alíquota efetiva.
Tá? Então, eles criaram uma fórmula. Tá? Essa fórmula está pautada dentro... Você tem que consultar no momento que vocês encontrarem as informações, vocês têm que encontrar a forma de enquadramento. Tá? Depois eu vou postar esse anexo aí para vocês, para poderem estar sabendo o que é. Bom, então vamos lá. A fórmula basicamente é essa aí. É a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, vezes a alíquota que está constante dentro dessa tabela do anexo, que é um anexo da legislação, tá? E que ela vem as taxas percentuais referentes a isso, dividido por 12. Você vai pegar o valor, dividir por 12, para você poder encontrar o que seria o equivalente à receita mensal. Ele vai fazer uma média simples. Se você faturou hoje 100, amanhã 300, outro 400, não importa. Ele vai fazer uma média simples para você poder fazer o enquadramento, porque o que interessa a ele é a receita bruta total anualizada e não a receita bruta total mensal. Mas, sobre essa média é que você vai recolher os impostos, tá bom? Bom, vamos lá. E tem uma parcela que você deduz, que também consta nesse anexo da lei complementar que fala sobre essa questão do regime tributário simples. Tá? Até aqui vocês entenderam, gente? Sim. Okay. Então, trouxe um exemplozinho aqui para vocês poderem entender, para vocês mesmos começarem a fazer esse raciocínio de enquadramento do trabalho de vocês, tá? Quando vocês terminarem qual é o faturamento de vocês têm que colocar quanto vocês vão pagar de imposto, tá? Então, eu preciso saber, né? E aí, vamos lá. Receita bruta dos últimos 12 meses deu R$ 1.331.108,20. Dividindo 170, 133,20. Ok? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Aqui eu fiz um recorte da tabelinha aqui, tem um recortezinho da tabela, tá? E aí eu vim lá no anexo 1, tá? Que é a questão do valor referente à faixa de faturamento. Então, vamos lá no anexo 1, a questão da alíquota nominal e a alíquota efetiva da empresa. O que a gente tem aqui? A empresa tem uma faixa. Qual é o faturamento da empresa mesmo? Ó, anual, R$ 1.331.108,20. Aqui, ele vai pegar uma faixa de acordo com o faturamento. Ele vai estar enquadrado na terceira faixa. Perdão, na quarta faixa. Tá vendo aqui, ó? Vou desenhar para a galera ver. Vou fazer uma anotação aqui, desenhar uma linhazinha aqui, ó. Só para a gente poder destacar. Nós estamos enquadrados aqui. Ok? Ó, o exemplo. Destacando. Ok? Vou limpar. Vou voltar o meu mouse aqui. Ele está dizendo para mim que a alíquota que eu tenho que pagar, a princípio, seria de 10,70. Tá vendo? 10,70%. Isso aqui engloba uma série de impostos, tá, gente? Então, essa alíquota é uma só que vocês vão pagar. Só que ele criou um negócio chamado parcela a deduzir. O PD. Aqui, ó. Tá vendo? E aí está aqui, referente a essa alíquota, deduz-se 22.500. A fórmula, gente, ela entenda o seguinte, a legislação, eu não estou aqui para questionar a questão se está bom ou se está ruim para o empresário. A questão é a seguinte, só para a gente abrir um comentário. Antigamente, no outro formato de regulamentação, se pagava menos impostos em algumas faixas. Hoje se paga mais. Claro que mudanças dentro da alíquota do cálculo de imposto têm um impacto direto na relação do faturamento da empresa. Ok? Então, ou melhor, na relação da alíquota de imposto para recolher. Bom, então aqui o que a gente tem aqui, né, uma alíquota nominal de 10,70 e uma diferença de 22.500 a deduzir. Bom, e aí agora o que eu vou encontrar, né? Eu vou encontrar a alíquota que vai ser efetiva, que consiste justamente nessas informações todas. Receita total bruta dos últimos 12 meses, a alíquota menos a parcela, dividindo pela média do faturamento, que eu não sei por que está 119. Deveria estar 170. Então, ou eu anotei errado, ou eu errei aqui, ou eu errei aqui. Vamos só matar a curiosidade? Errei em algum lugar esse troço. Só para um minuto, gente, só para eu ter certeza do que eu errei na informação, para depois eu atualizar. 3, 3, 1. 1,0820 dividido por 12. 1,331. 1,0820 dividido por 12. Valor da receita mês.
Depois tem alguma coisa errada aqui. Mas eu vou encontrar depois. Porque na verdade a receita bruta total dividida por 12. Não está batendo nenhum nem outro valor. Mas em tese, essa é a informação que tem que constar. Eu fiz alguma besteira aqui nessa apuração de cálculo. Receita bruta total acumulada dos últimos 12 meses. Teoricamente, teria que estar somado aqui esse valor dividido. Perdão. Falei besteira. Eu fiz agora que eu entendi o que está aqui. Falei besteira, esquece. Eu vou encontrar a alíquota efetiva o seguinte, gente. Agora, voltando, né? É o valor total do faturamento, que é um valor desse total sobre a alíquota de 10%. Também, mocorongo, né? Vou multiplicar percentual e vou querer encontrar um número, né? 1331, 10820 vezes 0,107. Tá. Menos 22.500. Agora tá certo. O que ele vai fazer? Eu vou abrir a calculadora aqui só para vocês entenderem, tá? Eu fiz uma visualização errada. Pode ser? Vocês poderem ver aqui? Deixa eu abrir a calculadora aqui só para poder fazer o share. Tá vendo? Olha aqui, ó. Cálculo da alíquota efetiva. Vou aplicar a fórmula, tá, gente? Perdão. Vamos corrigir o ato falho. Faturamento anual, receita bruta total é 1.331.10820, ok? Eu vou multiplicar a minha alíquota, que é aquela que vocês viram na tabela. Como já é 10,70, eu já vou fazer ela em decimal, ok? Multipliquei. Encontrei esse total. Menos a parcela a deduzir, 22.500. Eu vou encontrar esse número aqui, que vocês estão vendo aqui na tabela, aqui, que é 119.928,57. O qual deverá ser dividido pelo mesmo total das receitas brutas analisadas. Que vocês vão estar encontrando essa alíquota a recolher aqui, tá? Agora tá certo. Bom, considerando que aí agora eu vou fazer só a conta para conferir, que eu acho que eu coloquei a divisão da receita, da média da receita do faturamento errada só. Aqui que eu acho que eu errei. Eu errei aqui. Errei feio aqui no cálculo de 170 mil aqui. Bom, mas vamos lá. Supondo que o valor da média seria esse valor aqui de 170 mil, tá? Ou o valor do faturamento seu é esse valor aqui num mês, porque na verdade o faturamento da empresa pode oscilar. Ele colocou aqui como um exemplo, tá? Também, né? É verdade. Eu coloquei como exemplo. Pode mudar, o faturamento oscila. Eu só estou colocando um faturamento fixo aqui para vocês por conta do projeto. Supondo que seja, vamos usar o cálculo de vocês, né? Só para a gente poder entender. Vou dividir esse valor igualmente por 12, tá? Vai dar uma diferença mesmo, tá? Vou dividir esse valor aqui por 12. 1.331.108 dividido por 12, ok? Vai dar 110.925,68 vezes 0,901. Pronto. Esse seria, considerando o valor do faturamento de vocês, se fosse o valor multiplicado por 12, a média. O que ele disse aqui foi que o faturamento que ele deu de exemplo mensal foi de 170 a 133,20. O que ele vai replicar sobre esse valor, que vai ser equivalente à alíquota de imposto que ele tem que pagar. Isso aqui é o que ele tem de pagar de imposto sobre o valor total faturado do mês, ok? Isso aqui, no exemplo, que se fosse um valor de faturamento constante, seria o valor que vocês teriam que pagar sobre essa alíquota, 9.994,41, tá bom? Entendeu, gente? Ô, professor. Fala. Aí também tem que ficar atento em relação ao anexo, porque cada anexo são participantes distintos. Sim, são percentuais diferentes, são alíquotas diferentes. De acordo com o enquadramento que você fizer, vai mudar. Tá? Então, é só para poder entender. Então, isso ali já está até exemplificadinho aqui, tá? As faixas, que antes tinha 20 e tantas faixas, né? 20 e tantas faixas de faturamento. Agora, diminuiu-se isso para efeito do simples, tá? Fizeram 6 faixas. Mas criaram essas parcelas, criaram essa fórmula de cálculo aqui, tá? O que vai acontecer, tá? O Patrasso e equipe. Quando você fizer
o lançamento de vocês aqui, o valor de vocês, só vocês calcularem e formarem a alíquota de imposto aqui, que ele já vai calcular o que tem que pagar de imposto aqui sobre isso, tá? Então, vocês podem considerar o ISS, em alguns do caso, quando a empresa presta serviço. Quando ela não tem, ela trabalha no regime simples, normalmente os impostos estaduais, ICMS, por exemplo, já está incluído, tá? Então, ele vai compor uma única alíquota. Não tem por que fazer várias outras alíquotas. Agora, se vocês fizerem um imposto, uma empresa com regime de tributação normal, aí vai vir aquela cascata de imposto, né? PIS 0,65, PIS 0,65, COFINS 3%, imposto de renda 1,5%, contribuição social sobre o lucro líquido não sei quanto, e por aí vai. Então, vocês já têm imposto em cascata. Então, eu acredito que o faturamento de todo mundo aí esteja enquadrado aí dentro desse perfil, até 4.800.000, que a gente consiga estar fazendo enquadramento dentro do sistema simples, do enquadramento do regime tributário simples. Ok, gente? Certo, professor. Beleza. Outra coisa que eu vi dentro do projeto de vocês, que eu deixei pronto aqui para vocês também não terem gastarem fosfato quebrando cabeça. Encargos sociais. Vocês têm funcionário, gente. O trabalho de vocês têm que pagar imposto, né? Isso é importante, né? Faz parte do processo vocês terem funcionário, porque senão, gente, como é que vocês vão movimentar o negócio? Bom, eu deixei um exemplo aqui, ó, porque aqui vem a tabela, já vem com estimativa de custo de mão de obra. O que pode acontecer, na verdade, que talvez às vezes a gente não saiba, né, é que aqui não tem nenhuma fórmula mágica para vocês poderem colocar o custo com mão de obra. Mas em empresas integrantes do sistema de tributação simples, existe uma conta muito simplesinha. Aqui, ó. Ele já dá para você o percentual total que você tem que gastar com folha de pagamento sobre o regime de tributação, que é de 39,37%. Se vocês somarem essas informações aqui, ó, esses percentuais, 8,33%, 4%, 11,11%, 8%, no caso, recolhimento previdenciário sobre 13º, DSR e férias, enfim. Vocês vão encontrar isso aí, aproximadamente 40% do salário, o que é pago, aliás, do que se paga de salário é cobrado em termos de impostos. Isso aí, gente, é uma matemática que não é deduzida do trabalhador. Isso é encargo da empresa. Então, por exemplo, aqui, na planilha do gerente, que ele ganha 3.042, no caso aqui, eu vou colocar o exemplo que está ali só para vocês poderem, a gente amarrar a ideia aqui. 39,37%. A planilha já dá informação. Olha quanto vocês vão pagar de imposto. O custo de escolha de vocês é somente o salário do profissional? Não. Né? Sim. É um encargo. E eu vi vários trabalhos, alguns trabalhos que eu vi a parte financeira, esqueceram de colocar isso. Então, eu acho, gente, que, e para não ter nenhum problema, nenhuma treta com relação a isso, pronto, estabelecemos um parâmetro. Quem trabalha com regime simples vai entender a alíquota e quem vai trabalhar com regime, e considerando um regime tributário simples, vai utilizar esse percentual incidente sobre a folha de pagamento. Ok? Amarrado, já está descrito, vocês podem justificar isso, coloca dentro do tutorial aí a ideia que está aí, ó. Vocês podem escrever dentro do próprio trabalho de vocês isso, esclarecendo por que o percentual correspondente à folha é esse equivalente a 39,37%. Certo? Ô, professor, não estou vendo a tela mais não. Vou dar um share aqui dela, então. Vou abrir aqui. Ué, cadê eu? Vou voltar aqui. Desculpa, para trás. Acho que realmente... Ah, não estava mesmo, não. Desculpa. Acho que ninguém estava vendo, né? Pronto. Tá vendo aí? Tô. Sim. Ah, voltamos? Aqui, ó. Antes estava 33, só para poder mostrar para vocês, então, aí, gente, quem não viu, ó. 33,77% estava em cargo. Então, logicamente, aqui eu vou colocar 39,37, tá? Só para a gente poder entender. Gente, então só para poder amarrar, tá? A informação do salário base que vocês informarem, ele vai ter relação direta com o custo, que vai estabelecer o seu custo de folha de pagamento, o seu custo total que você tem com mão de obra, tá? Então, quem for trabalhar com regime tributário simples, ok? Estamos aqui, ó, vai utilizar esse valor aqui. Ah, mas como é que você chegou nessa conta? Está aqui, gente. A justificativa está aqui. Basicamente uma colinha. Não tem mistério nenhum. Tá? Assim como também precisar fazer o cálculo da alíquota, que vocês vão ter que fazer justamente esse raciocínio aqui de explicação.
Tá? Se precisarem, recorram ao site da Receita Federal, que tem a informação lá para vocês poderem fazer o cálculo e a informação à base da legislação que fala, que versa sobre a questão do regime tributário simples. Tá certo? Certo. Certo, José? Sim. Pessoal, está entendido essa parte? Sim. Uhum. Bom, com isso, gente, eu não tenho o que mais dizer para vocês, a não ser dizer que depois a planilha vai somar os resultados para vocês aqui nesse resumo aqui do 5.1, se não me engano. Ou, perdão, vou voltar aqui. Ela vai somar aqui para vocês os demonstrativos de resultados. Ela vai dar as informações todas que vocês gastam com tudo que vocês têm aqui. Imposto, blá, 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 blá. Aqui, ó. Ela já vai dar um somatório total para vocês, vai gerar um resultado. Pode estar dando erro de macro aqui por algum motivo, que de repente eu coloquei uma vírgula, um ponto onde devia ser vírgula, uma vírgula onde devia ser ponto. Deu um erro de macro aqui, mas aqui no caso, por conta disso. E aí ele vai permitir que vocês consigam fazer uma outra coisa. Ele já vai trazer para vocês os indicadores. E também já estão inscritos aqui rentabilidade, prazo de retorno de investimento, se vocês precisarem. E aí o que a gente não tem aqui nessa planilha é o payback. Nem o de simples, nem o descontado, nem o VPL, nem a TIR. Mas como apurar isso a partir do momento que vocês já têm as informações financeiras devidamente caracterizadas, vai ser muito mais fácil. Não vai ter grande problema. Tá? E terminada essa parte, vamos voltar ao balanço. Aí vamos construir o balanço. É a última etapa da parte financeira, do item 7.2. Ok? Sim. Ok. Certo. Vou só terminar o meu share aqui de tela. Tá? Vou desmutar todo mundo. Espero que não tenha panelas, nem novelas, nem vídeo aí. E agora eu quero ouvir o que vocês têm a falar. Todo mundo desmutado aí, por favor. O que temos aí? Algumas falas de vocês, gente, por gentileza? Esse esquema que o senhor passou agora, assim, teoricamente, ele é mais prático do que o McMoney, né? Na verdade, gente, olha só. Eu vou dizer para vocês que, na verdade, isso que está aí é o McMoney, tá? Só que de uma maneira mais simples, tá? O McMoney ele é mais fresco, tá? Vamos dizer assim. Mas não estou menosprezando, mas ele é mais detalhado. Esse aqui é mais simplificado, mas eu acho que deu uma iluminada na cabeça de todo mundo que estava com problema para desenvolver a parte financeira, né? Sim. Certo, gente? Certo. Agora, gente, desmutem os microfones que eu quero ouvir vocês, por favor. Ô, professor, na parte lá do imposto, eu tinha achado um site que me ajudou a achar certinho a alíquota. Desse aí, passa para a galera. Já é uma fórmula. Mas você tem que... Aí eu achei, foi ontem, 3 horas da manhã, achei esse site que me auxiliou. Aí jogou qual é o anexo certinho, qual é a faixa, aí deu o valor 9%. Entrou nessa alíquota que também estava aí, que eu calculei do exemplo? Não, então, a minha ficou na anexo 4, porque é a prestação de serviço de monitoria, entendeu? E ficou na segunda faixa, que é 9%. Dentro do padrão de serviço, né? Porque tem o serviço, a anexo e as alíquotas, né? Aí vai dentro dessa variação. Isso. Entendi. Não, beleza. Tranquilo. Dá uma passada disso aí para a galera, ô Patrasso, que de repente já dá uma ferramenta para a galera poder fazer o cálculo disso aí. Impostos sobre encargos sociais, isso ficou claro, né, gente? Não tem dificuldade disso aí, né? Já está somado, né? Certo? Sim. Certo. Bom, gente, então vamos lá. Agora vamos falar. Ficou mais claro para todo mundo isso aí, gente? Agora deu uma luz para todo mundo reorganizar o pensamento da parte financeira? Sim. Porque, assim, eu não tenho mais coisa mais fácil para facilitar. Se isso aí não tiver mais fácil, eu vou me matar. Aí eu me mato aí, porque eu não tenho outra ferramenta melhor para tentar facilitar a vida de vocês. Então, assim, agora qual é o grande lance? Entender o negócio de vocês em termos de números. Agora, vocês têm que trabalhar isso para poder reestruturar o pensamento do que vocês já fizeram, ver se está correto. E aí, vocês já têm o material pronto, beleza. Ver só se está adequado.
testa. A ferramenta está aí. Vocês podem trabalhar ela. Tá? Não é... Estou dizendo que vocês têm que seguir a risca isso ali. Mas a ferramenta já está à mão, fica mais fácil para vocês poderem trabalhar. Tá? Eu acho que vai ajudar bastante. Tá certo? Sim. Tá certo. Graças a Deus. Então, com isso, gente, eu só vou fazer o controle de frequência de vocês aqui. Controle de frequência não, controle de presença. Né? Porque aqui a gente não tem controle de presença, de frequência. A gente só tem a ideia do controle de presença, só para poder não ficar perdido aqui. Vai depois a gente acompanhar aqui, depois eu prestar minhas contas para a chefia aí com relação ao acompanhamento de vocês. E eu espero realmente que a gente consiga ter tido alcance aí dentro desse processo. Eu fico mais tranquilo com relação a isso, viu? Porque eu estava ficando, eu particularmente, eu estava ficando preocupado. Então, assim, dadas essas circunstâncias e os problemas que eu via, eu acho que, de repente, a gente conseguiu agora eliminar essa questão aí, né? Só para poder finalizar, eu vou dar um stop da gravação. E, aliás, não, vou estopar a gravação assim que eu fizer os controles aqui, só para a gente poder ter documentado também, evidenciado que os senhores estavam devidamente participando das nossas ações. Vamos nós aqui. Por acaso eu vi hoje o Upside na sala, né? Mas ele não sei se ele está por aí ainda. Mas eu vi. A Adriana, obviamente, não, né? A Maura Alice já está, eu já vi. A Bruna. Bruna estava por aí hoje? Nem vi, professor. Eu também não havia. Tava? Bruna tava? Eu vi. Então tá. Desculpa. É porque, como eu minimizei a tela em alguns momentos, eu não vi. Caine estava aí. Camila Maria e Camila Cruz. Eu vi a Camila Maria, tô aqui. A Cruz eu não a vi. Christian, ele estava aí, né? Dara estava. Edilane também. A Edna que está... A Edna não estava. Depois alguém dá sinal de vida, procura saber da Edna. Tá? Gabriel eu vi que estava. Gabriele também. Gustavo Patrasso estava aí. José estava aí. José Felipe também. A Léa está com a Maura Alice. A Marcela não. Marcos Augusto também não. Matheus também não. A Mônica estava. O Randall também estava. Roberta. Roberta, eu não vi Roberta. Não vi Roberta hoje. Roberta e vi Vanessa também. Vi Roberta e Tainá. Então, aqui estamos resolvidos a nossa vida. Gente, então aqui estamos tudo certinho, tá? Só para a gente poder explicar, eu vou deixar observado que a nossa aula hoje começou mais tarde. E, aliás, até para poder saber, vocês gostaram da ideia da live? Acharam legal? Deu para aproveitar alguma coisa com relação à fundamentação de vocês para poder ajustar? Porque também vocês têm essa parte aí importante do trabalho de vocês, né? Se for útil, espero que depois eu disponibilizo a live também para vocês, tá bom? Show. Vou liberar o certificado de vocês, que aí eu vou mandar o certificado de vocês aí. E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, agradecendo imensamente a audiência e a paciência, desejando um bom feriado, pedindo encarecidamente que trabalhem pra caramba nesse final de semana. De preferência, me encham muito o saco com relação às dúvidas que vocês tiverem, mas preferencialmente entendam os números de vocês para a gente começar a ter uma base de discussão bem legal nesse sentido. Ok, gente? Ok. Obrigado. Então, nos vemos. Até breve. Por favor, comentário